Oi, meu povo, minha pova! Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é reagir a um vídeo. É frio, gente, é frio, estamos no inverno. Que é reagir a um vídeo de um pastor que eu admiro muito e, lógico, que eu não concordo com ele 100%, mas 99% eu concordo. E essa palhaçada chegou na Europa também. Então, vamos lá? Vamos lá. Eu vou fazer os meus adendos e concordando com ele. Pastor Augustus Nicodemos. Não é um pastor levantado, não. É um pastor estudado. Não é levantado, é estudado, viu? Preste bem atenção. Vamos lá. Na mão de pastores, presbíteros, diáconos. Essas pessoas não têm autoridade como um apóstolo. Então nós precisamos dos generais, que eles venham e tomem lugar na igreja, para que a igreja possa enfrentar as hostes das trevas. Eu estou vendo gente dizendo, fazendo assim. Gente, eu não concordo com isso não, tá? Eu tô só dizendo o que é que esse pessoal pensa, mas eu não estou concordando com isso não, porque tem gente falando assim. Também não concordo com essa palhaçada não, mas vamos embora. Como é que chegou no Brasil? Eles marcam há duas linhas de apóstolos concorrentes no Brasil. Aliás, na verdade, há mais. Mas a primeira, que é a maior, diz que o movimento, a restauração dos apóstolos no Brasil, e que foi um ato de Deus, Deus começou a restaurar os apóstolos no Brasil. Deixa eu ver se é aqui que dá pausa. É aqui que dá pausa. Melhor fazermos assim, porque aí eu também apareço de vez em quando para dar as minhas considerações. Então, vamos lá, pastor. O senhor pode continuar. Em 2011, 2001, em São Paulo, quando o apóstolo Rony Chaves, da Costa Rica, veio para uma conferência em São Paulo. Cara, nem do Brasil era. Os 4 primeiros apóstolos brasileiros. Olha. Todos eles ligados à Cara, nova era da reforma Costa apostólica. Rica, não era nem do Valdir Brasil. Gomes, Arlis Marques, Mike Chia e Jexé Cardoso. São os 4 primeiros apóstolos brasileiros ungidos em 2001 pelo Rony Chaves, que é apóstolo na Costa Rica. Em 2012 ele voltou e ungiu Neuza Itioca. Aí lascou tudo, entrou mulher apostolar. Mas aí apareceu o René Terranova. Conheço também. Disse, não, Deus começou a restaurar o movimento apostólico no Brasil em 2006, quando eu ungi os 7 primeiros apóstolos brasileiros em Manaus. Tem a guerra de quem é dono dos apóstolos. Quando começou o movimento de restauração apostólica no Brasil. O pessoal ligado à nova reforma apostólica diz que é 2001, com a unção desses 4, mas Terranova diz que é em 2006, quando ele ungiu 7 lá em Manaus, como os primeiros apóstolos brasileiros. O cara é o bicho, o cara é o bicho. Há milhares de apóstolos no Brasil. Não, na Europa também chegou essa palhaçada, moço. As redes que eu pesquisei. Rede Apostólica Cristã, do apóstolo Ricardo Wagner. Conselho Apostólico Brasileiro, ligado às apóstolas Valnice e Itioca. Coalizão das Igrejas Apostólicas. Confederação das Igrejas Apostólicas do Brasil, ligada ao Estevão Hernandes. Ai, que vergonha que eu já fui da Renascer. Sônia Hernandes, da Renascer. Ai, Jesus. Coalizão Internacional de Apóstolos, essa ligada ao René Terranova. E tem alguns que são independentes, feito Valdomiro Santiago, né, que não está ligado a nenhuma dessas coalizões. Eu acho que ele usa o termo só porque foram os bispos da igreja dele. Ele era bispo, os bispos da igreja dele se reuniram e ungiram ele como apóstolo. É mais ou menos isso que acontece aqui, então, moço. Nas Europa, tá assim também. Solitária. Ele joga solo, ele não tá junto aí com esse pessoal, segue o ministério dele. Quando a pessoa é poderosa, ela joga solo mesmo, meu filho. Ainda levanta outros pastores e apóstolos. E apóstolas. Né, coalizões, conselhos, redes apostólicas reúnem ministérios apostólicos, igrejas pequenininhas, algumas maiores. Vão ficando grandes. Porque o fermento, né? Conferido pelos apóstolos maiores. Deixa eu fazer um adendozinho aqui, peraí. De unção apostólica, que cobram. Lógico, nada sai grátis. E aqui paga em euro. Tem vantagens. Se você está debaixo da cobertura de um apóstolo, então ele vai estar orando por você, intercedendo por você, vai lhe dar visão, vai lhe proteger. Em compensação, você vai ter que ter a obediência absoluta àquele apóstolo.
ele vai ser o seu líder. Após! E aí vem ajuda financeira. Deixa eu dar uma pausa. E aí você imagina, isso está crescendo aqui na Alemanha também. Os apóstolos, apóstolas e bispas, muita gente fazendo curso de teologia, e a pastora aqui tem de rodo. Eu tô olhando nem pra câmera, tava olhando pra televisão. A pastora aqui tá de rodo, tá um negócio sério, mas aquelas pastoras assim, de bríbria, que gosta de pranto de plástico, não tô menosprezando as pessoas que não tiveram capacidade de estudar. Ah, mas Moisés também não estudou, Deus capacitou gente, não queira você quem é você na fila do pão. Moisés era o cara, Moisés falou lá, tava com o dono do mundo, o criador, com o criador. Moisés falou assim com o criador. Então não venha querer você querer ser a rainha da cocada, que você não é nada aqui. E vamos continuar. E aí tá crescendo essas igrejas. Por que cresce? Porque, sabe que é a história do pão ázimo? Pão ázimo não tem fermento. Ele não é fermentado, o pão ázimo. E eram os pães que eles comiam naquela época que Jesus fez a Santa Ceia e tudo mais. Era o pão ázimo, não tinha fermento. Porque a levedura estraga tudo. Então essas igrejas, elas literalmente crescem, infelizmente. Mas como Jesus está voltando, ele vai fazer a diferença do trigo e do joio. E vamos embora que ele tem mais para falar. Vem um monte de coisas e muita gente acaba entrando nessa, querendo ser apóstolo de uma coalizão dessas, porque traz vantagens organizacionais e coisas dessa natureza. Títulos! A gente lá dentro não tem a menor ideia do que isso representa. Títulos! Título apóstolo, dá carisma, dá poder e tal. Status! Status! Mas tem ideias por detrás disso aí. Não é todo mundo. Esse pessoal não é bobo, não. É não. Tem ideias. Não, mentira, tem uns que são burros. Tem os que são burros. Das doutrinas e práticas da nova reforma apostólica no Brasil. Umas eu concordo, outras não. Esses chamados apóstolos, como Valnice, como Neuza Tioca, Renê Terranova, o Estevão Hernandes, lá em Goiânia tem dois muito conhecidos, que me foge o nome agora. Ai, a língua chega a coça para eu dizer o nome do daqui da Alemanha. Receber de Deus revelações e profecias. Quando eu comecei a estudar a biografia dos apóstolos mais importantes nos Estados Unidos e aqui, quase todos eles dizem que tiveram uma visão em que Deus o chamou para ser apóstolo, um anjo apareceu dizendo que ele era apóstolo, ouviu uma voz do céu dizendo que era para ele ser apóstolo, ou alguém profetizou que ele tinha que ser apóstolo, Deus falando através de uma profetisa, dizendo: eu te chamei e te levantei para ser um apóstolo, especialmente o Renê Terranova, no livro dele, Geração Apostólica, ele diz como Cindy Jacobs e outras profetisas. Mais um adendo. Gente, se vocês quiserem se filiar, eu tô pensando... Meu pai tinha essa ideia, né? De querer abrir uma igreja com o nome de Os Bestas do Oriente. Naquela época, nos anos 90, ele já achava que o pessoal era bestado mesmo e ele disse: estamos precisando abrir uma nova igreja. E eu vou abrir Os Bestas do Oriente. Era isso que ele falava. Eu não esqueço disso nunca mais. Meu pai, que Deus o tenha. Eles profetizaram durante anos que Deus estava levantando ele para ser apóstolo e pai de muitos apóstolos no Brasil. Por isso ele adotou o nome de Pai Apóstolo. Porque ele é o pai de muitos apóstolos no Brasil. Recentemente eu vi a cerimônia em que ele foi nomeado como patriarca, né, como patriarca. E alguém me disse que agora parece que ia ter uma cerimônia para coroá-lo rei. Lascou, Jesus! Mas eu preciso investigar se isso é verdade, que corre muita coisa aí, né, na internet. Socorro, Jesus, volta logo! Os apóstolos, eles reivindicam que recebem revelações diretas da parte de Deus e Deus dá a visão para eles. E eles liberam palavras proféticas sobre o Brasil. Se você entrar no site... Ele está falando dos brasileiros, eu estou falando aqui dos da Europa, tá? Você vai ver lá a liberação de palavra profética no Brasil, né? Que Deus liberando... Prosperidade, só dinheiro. 2014 vai ser o ano da prosperidade, o ano que você vai comprar o carro novo,
que você vai pagar todas as suas dívidas, que os seus parentes vão se converter, que você vai achar aquele marido que você está procurando. Vixe. Estão decretando bênção sobre o Brasil. Eles fazem isso direto, né? Pois Então, sei Brasil, não, o meu maior Deus! país, o país Eu fico mais, doida com um negócio desse. próspero do mundo. Eu vou mencionar alguns exemplos aqui mais adiante. Então, a primeira coisa que você percebe é que esse modelo de governo, essa busca pelo título de apóstolo, é para dar autoridade. A Status. pessoa diz que ele é apóstolo e recebe direto de Deus a palavra da visão e a profecia para ser dada para o seu povo. Ixi, Maria. Segunda coisa que está muito ligada aqui ao movimento apostólico no Brasil é a reintrodução de elementos do judaísmo. Aí é que o bicho A gente percebe pega. uma judaização Ó. da igreja evangélica. Presta atenção. Alguns exemplos. A guarda do sábado, apóstola Valnice Milhomens. Isso aí eu discordo dele, gente. Eu sou... Que o seu povo guardava o domingo quando ele diz, lembra-te do dia de sábado. Do sábado. Isso E aí ela, é então, no Velho Testamento e a no guardar Novo. o sábado. Ela é sabatista. Eu Valnice também sou Milhomens, sabatista guarda o e sábado. também sou cristã e sou sabatista. Isso eu discordo. Agora o restante eu Trazer concordo pra com dentro ele. do culto, chofar, aquela trombeta, né? Palhaçada. Que era usada em Israel para chamar as congregações. Palhaçada. Arca da Aliança, Palhaçada. entrando na igreja. Isso é no culto do René Terra Nova, né? A Arca da Aliança entra. Templo de Salomão, lá em São Paulo, construído pelo Edir Macedo, que não é apóstolo, não tem um nome, mas funciona como se fosse um apóstolo, apesar de só se chamar de bispo, mas ele funciona como se fosse um apóstolo. Candelabro de Israel, viagem para Israel, toda essa valorização. Em breve os bestas do Oriente. Na hora de escrever Deus, em vez de escrever Deus, tira o E e põe um apóstrofo para não pronunciar o nome de Deus, né? Dus, né? Meu Jesus. E toda essa judaização, quem é que faz isso? Os apóstolos brasileiros. Não, na Europa também. Usa equipar, usa chofar, usa Arca da Aliança, usa menorá. Aqui na Europa tá também avacalha, tá um negócio avacalhado. Vamos batizar gente no Rio Jordão, azeite de oliveira do Monte das Oliveiras. Eita, Jeová. Terra do Monte Sinai. Gente, eu não vou conseguir terminar esse vídeo. Né? Primeiro que é longo e segundo que me dá Então, ânsia de vômito, é sério. Me dá ânsia de vômito de assistir um troço desse, porque eu tô vendo esse troço crescendo aqui. Mulher pastora, apostola, apostolou. E o povo, e olha que mal sabem falar direito, mas eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar sanguinário. Deus diz, pecai-vos, mas não irai-vos. Mas, Augusto Nicodemos, pode seguir esse homem, porque esse homem, ele tem sabedoria. É o modelo G12 de discipulado. Pronto, lascou. É aquelas células... César Castelhano, aqui na América Latina, que disse que Deus lhe apareceu, Jesus lhe apareceu numa visão, dizendo que a igreja nunca entendeu como ele queria e que o que ele queria era que o discipulado fosse feito em grupos de 12. Jesus disse a Castelhano Jesus isso. tem Né? misericórdia, Senhor. Castelhano, eu escolhi 12 apóstolos. Então, isso quer dizer alguma coisa. Eu queria que vocês Eu vou deixar o link grupos aqui de 12 embaixo de desse discipulado. completo do Augusto Nicodemos. Aí vocês assistem, tá? Porque eu fico revoltada com essas coisas, porque chegou aqui na Europa, eu tô muito revoltada! Que a luz que emanava do seu corpo era maior do que o sol ao meio-dia. Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Tanto é que os companheiros de Paulo ficaram ouvindo a voz, né, vendo alguma coisa sem discernir o que era. Isso aí eu tive que Porque gravar. foi uma aparição. Então, Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que Cristo apareceu aos 12, apareceu a Cefas, depois a 500 irmãos, depois a Tiago, depois aos apóstolos e por último de todos apareceu a mim. Ou seja, Paulo está dizendo que o último a quem Cristo apareceu no corpo da sua ressurreição foi ele. Logo, ninguém que viveu depois de Paulo tem a condição necessária para ser apóstolo, que é ter visto o Cristo ressurreto. Então, nenhum desses homens viu o Cristo ressurreto, porque ele só apareceu pela última vez ao apóstolo Paulo. Dá para entender agora, gente? Então, não são apóstolos. Falta a qualidade fundamental do apóstolo. Falta até Ela estudo. testemunha da ressurreição de Cristo. Então, eles não são. Falta Eles são até apóstolos. estudo. Que dirá ter visto Jesus.
Gente, eu não tô ganhando nada para o Nicodemos, pelo Nicodemos. A única coisa que eu quero é pregar o verdadeiro evangelho de Cristo e ser imitador de Jesus Cristo, que é o maior desafio do cristão, é ser imitador de Cristo. Mas eu consegui por várias vezes vencer a carne e fazer o negue-se a si mesmo. Abra os olhos com esses apóstolos, apóstolas, diaconisas e bispas e tudo. Mulheres são missionárias da palavra de Deus. Elas levam a palavra de Deus, elas são missionárias. Homens são pastores, diáconos. E existem as mulheres também que são obreiras. Ponto final das minhas considerações. Espero que Deus dê sabedoria a você, porque se você for esperar a sabedoria do seu pastor, do seu apóstolo, da sua apóstola, você tá lascado no dia da separação do trigo e do joio, viu? Tô só avisando. Fica a dica.